Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ivens, eu sou acadêmico de medicina da UFJF e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a parte 2 do sistema respiratório, na qual a gente vai falar sobre a faringe. Vale destacar que a faringe é uma porção do sistema respiratório que é compartilhada com o sistema digestório também. Então esta aula ela vale tanto para o sistema digestório quanto para o respiratório, da mesma maneira. Beleza. Primeiramente, vamos identificar nessa imagem a anatomia da região. O que a gente consegue ver nesse corte? Primeiro, nós temos aqui a base do crânio, composta por esses dois ossos, que são o osso esfenoide. Aqui nós podemos ver o seio esfenoidal, que foi discutido na última aula. Podemos ver também o osso occipital. Essa aqui é a parte basilar do osso occipital, que se encontra anteriormente ao forame magno. Nós podemos ver algumas vértebras também, que nós temos primeiramente o atlas, ou a vértebra C1, primeira vértebra cervical, que é formada por essas duas partes ósseas aqui. Nós temos o axis, que tem seu dente articulando com o atlas, então C1, C2, e em seguida C3, C4, C5, C6, C7, em diante. O osso ióide, nós também conseguimos visualizar ele aqui. E as cartilagens que vão compor essa região. Nós temos a cartilagem epiglótica, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, nessas duas partes aqui, tanto anterior quanto posterior. Então, retornando, cartilagem epiglótica, cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, que é essa daqui. A partir daqui nós já temos as cartilagens que vão compor a traqueia, que nós discutiremos em breve nos nossos estudos. Quais são os limites da faringe? A faringe ela tem como limite superior a base do crânio, que a gente já falou. O limite inferior ele é dividido em porção anterior e porção posterior. A porção anterior é a margem inferior da cartilagem cricoide, enquanto o limite posterior é a margem inferior da vértebra C6. Como eu tinha contado com vocês, nós temos C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Então, os limites anterior e posterior, eles vão delimitar que a faringe ela segue nesse estreito tubo aqui inferiormente. E é justamente isso que faz ela variar o seu diâmetro. Aqui em cima, nós podemos visualizar que ela tem um grande diâmetro. Aqui ele se encurta, então a faringe ela vai compor esse pequeno espaço aqui. E na sua porção mais inferior, ela se torna somente um pequeno tubo. As três partes da faringe elas vão estar relacionadas às estruturas que se colocam anteriormente a ela. Então nós temos a nasofaringe, em primeiro lugar, que é essa porção destacada em roxo, que se relaciona anteriormente com a cavidade nasal. Nós temos a orofaringe, que é essa parte em verde, que se relaciona anteriormente à cavidade oral, e a laringofaringe, que se relaciona anteriormente à laringe. Então, a faringe se relaciona anteriormente com a laringe. Então, presta atenção aqui naquele pequeno tubo que eu demonstrei anteriormente. Mas nós iremos discutir mais profundamente a anatomia de cada uma dessas partes. Agora, especificamente da nasofaringe, é essa porção separada da cavidade nasal por meio das coanas, que se colocam mais ou menos aqui, e ela tem função respiratória. A nasofaringe não é uma porção da faringe que é compartilhada com o sistema digestório. Nós temos somente a passagem de ar ali nessa região. Aqui superiormente a ela nós temos os ossos esfenoide e occipital aqui. Lembrando que essa aqui é a parte basilar do occipital, que o occipital ele se desloca contornando e formando o forame magno, e aqui na frente ele tem essa pequena parte que é a parte basilar. Nós temos a tonsila faríngea, que é um importante acidente, que é esse aqui, nesse formato um pouco rugoso nessa imagem, que ela se coloca aqui na parte superior, abaixo dos ossos esfenoide e occipital.
Nós temos também, possivelmente, a tonsila tubal, que é um aglomerado de tecido linfóide, que pode estar aqui nessa região, próximo ao osteofaringe da tuba auditiva, que a gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouco. Esses aglomerados de tecido linfóide, eles vão formar tonsilas, que na faringe elas vão ser muito importantes, vão ser marcos anatômicos muito importantes. Vamos olhar aqui de novo a tonsila faríngea, num corte coronal dessa vez. É essa porção rugosa, assim como na outra imagem, aqui acima, isso na base do crânio. E a mesma imagem em um corte sagital. Aqui nós temos, então, a mesma tonsila, a tonsila faríngea. E a tonsila tubal, aqui nós temos o osteofaríngeo da tuba auditiva, o tórus tubal, que a gente vai falar daqui a pouco, e a tonsila tubal seria um aglomerado de tecido linfóide ao redor desse tórus tubal. Então, agora mais especificamente, vamos falar desses próximos acidentes aqui. Uma coisa que eu queria destacar em um primeiro momento é o que é um tórus. Um tórus, de modo geral, é uma protuberância, né? Que é formada principalmente por osso. Né? Se nós pesquisarmos a definição na internet, vamos achar que um tórus ele é formado por uma protuberância óssea. Mas aqui nesse caso, nós temos o tórus tubal e o tórus do levantador. E nenhum deles é formado por uma protuberância óssea. Tá? Mas vamos lá destacar cada uma delas inicialmente, somente tendo em vista uma disposição aqui em que a mucosa se encontra acima das estruturas profundas a ela que vão gerar esses acidentes. Então vamos lá. Tórus tubal é essa porção aqui, bem superior, que faz essa pequena curva, e isso é bem possível de ver numa peça física. Nós temos a prega salpingofaríngea, que é como se fosse uma continuação do tórus tubal que desce aqui ao longo da faringe. Então nós temos aqui a prega salpingofaríngea, que é essa prega, o tórus tubal ele se encontra aqui em cima, então cuidado para não confundir e dizer que isto aqui já é a prega salpingofaríngea. A prega salpingofaríngea é numa porção mais inferior, como vocês conseguem ver ela seguindo aqui ao longo da faringe. Nós temos a prega salpingopalatina, que se coloca aqui anteriormente ao tórus tubal, que é essa pequena prega aqui. E nós temos o tórus do levantador, que nessa imagem aqui é um pouco mais fácil de visualizar, que é essa porção mais destacada, de cor mais clara, que é como se estivesse saindo de dentro da tuba auditiva, mas não é exatamente isso, mas aparenta ser. Aqui nessa outra imagem, essa estrutura um pouco mais destacada aqui, que eu estou assinalando com o cursor. Vamos lá. O que forma essas estruturas? Primeiro de tudo, o tórus tubal ele é formado por essa parte cartilaginosa da tuba auditiva. Né? Então, essa parte cartilaginosa, ela, quando recoberta de mucosa, dá esse formato, que aí é nomeado como tórus tubal. A prega salpingofaríngea, que é essa aqui, é formada pelo músculo salpingofaríngeo, que é esse pequeno músculo bem fininho que progride em direção inferior aqui, formando a prega salpingofaríngea quando ele está coberto de mucosa. A prega salpingopalatina, ela se encontra aqui nessa região anterior por meio e ela é formada por esse músculo aqui, que é o músculo tensor do véu palatino, esse bem posterior aqui que eu estou assinalando. E o tórus do levantador é formado profundamente pelo músculo levantador do véu palatino. Tá? Então nós temos tensor do véu palatino aqui posteriormente e levantador do véu palatino, que seria mais medial, né? E aparenta estar aqui inferiormente à tuba auditiva. Beleza. Nós temos mais um acidente na nasofaringe, que é o recesso faríngeo. O recesso faríngeo é essa depressão que nós podemos visualizar posteriormente ao osteofaríngeo da tuba auditiva, ao tórus tubal, que é essa depressão aqui, e nessa imagem você consegue ver aqui, ó, o recesso faríngeo. Show? Agora vamos descer um pouquinho mais para a orofaringe. Quais são os limites da orofaringe?
A orofaringe tem como limite superior o palato mole, né? O palato mole, lembrando que é essa parte mole de toda essa estrutura que é chamada o palato. Esse aqui é o palato duro, que é formado por osso, e o palato mole é formado por musculatura, mucosa. E como limite inferior, nós temos a base da língua. Então, a base da língua, ela delimita esse limite inferior da orofaringe. E os limites laterais, nós temos os arcos palatoglosso, que é esse pequeno arco aqui, que a gente vai detalhar mais em breve, e o arco palato-faríngeo, que é esse aqui posterior. E ela é separada da boca pelo chamado istmo das fauces. As fauces são um conjunto de estruturas, é uma região, e ela vai formar um istmo que vai separar uma cavidade grande e vai encurtar a passagem, vai tornar a passagem um pouco mais restrita para a orofaringe. Então, o istmo das fauces nada mais é que um encurtamento da passagem formada pelas estruturas que compõem as fauces. As fauces são, portanto, uma região e é formada por esses dois arcos, que é o arco palato-glosso, anteriormente. Então, ele vem do palato e vai para a língua, então o nome faz muito sentido e ajuda a gente a determinar a posição dele. É o arco palato-glosso. E a mesma coisa, arco palato-faríngeo, né? Entre esses dois arcos, nós temos uma fossa, que aqui não está retratada por causa da presença da tonsila palatina. E a fossa que abriga a tonsila palatina é a fossa tonsilar. Nesse slide aqui agora, a gente consegue ver um pouco mais em detalhe a fossa tonsilar, né? Nesse corte aqui, a tonsila está cortada, então a gente consegue ver a fossa tonsilar um pouco melhor. E também a gente consegue ver as estruturas que vão, entre aspas, determinar a existência desses dois arcos aí. Nós temos posteriormente um músculo e anteriormente um músculo. E esses músculos eles vão justamente levar o nome dos arcos que eles formam. Então, é o músculo palatoglosso e músculo palato-faríngeo. E quando eles são cobertos por mucosa, eles vão formar os arcos palatoglosso e palato-faríngeo. Ainda falando das fauces, nós temos aqui na região da tonsila, nós temos algumas pregas que eu coloquei aqui com esses formatos para realmente ser melhor para visualizar. Nós temos a prega semilunar, que ela fica acima da tonsila palatina. Vou voltar um slide para a gente conseguir visualizar melhor. Então ela tem um formato semilunar. E a prega triangular, que fica aqui antero-inferiormente à tonsila palatina. E nessa imagem aqui ainda está bem retratada a fossa supratonsilar, que é esse pequeno espaço aqui acima da tonsila, entre a tonsila e a prega semilunar. Beleza. Quais são as relações da tonsila palatina? Com o que ela se relaciona? Nós temos como relação medial a cápsula da tonsila palatina, que ela é recoberta por uma cápsula medialmente. Anteriormente, nós temos o músculo palatoglosso, que nós já havíamos conversado um pouco mais. Posteriormente, o músculo palato-faríngeo. E lateralmente, nós temos o músculo constritor superior da faringe, que é esse grande músculo aqui, com essas fibras em sentido transversal, que a gente também consegue visualizar ele aqui, ó. É esse grande músculo aqui acima, com as fibras no mesmo sentido, ó. E aqui a gente consegue ver a tonsila palatina. Nós temos a língua aqui, e a tonsila palatina se encontra aqui, ó. E o constritor superior da faringe se encontra no mesmo nível, fazendo realmente essa relação lateral. Além disso, a gente também tem uma fáscia, que é a fáscia faringobasilar, que também faz relação com a tonsila palatina lateralmente. Essa fáscia faringobasilar, o nome dela também ajuda a gente a definir muito bem a função dela, que ela é uma fáscia que vai da faringe até a base do crânio. Então ela liga a faringe até a base do crânio, suspendendo a faringe, né, e faz relação com a tonsila palatina além disso. Agora vamos falar da irrigação. A irrigação específica da tonsila palatina.
nós temos essas diversas artérias aqui que vão contribuir para a irrigação dela. Elas ficam aqui lateralmente à tonsila palatina e vêm principalmente perfurando o músculo constritor superior da faringe. Então vamos falar uma por uma. Primeiro de tudo, a artéria facial por meio do seu ramo tonsilar. A artéria facial sai aqui da artéria carótida externa e se direciona em direção à face. Mas até lá, ela solta esse primeiro raminho aqui, ó. Esse ramo é o ramo tonsilar da artéria facial, que vai perfurar o constritor superior da faringe, como eu havia dito. A segunda artéria é a artéria palatina ascendente, que também vem da artéria facial, e ela deixa a artéria facial um pouquinho mais posterior aqui e perfura da mesma forma o constritor superior da faringe em uma posição um pouco mais posterior, como vocês podem ver. Esse aqui é o ramo tonsilar e essa aqui é a artéria palatina ascendente, um pouco mais posterior em ambas as imagens. Agora, a artéria palatina menor é uma pequena artéria que perfura aqui o forame palatino, que atravessa por meio do forame palatino menor e se direciona também profundamente ao músculo palatoglosso para irrigar a tonsila palatina. Temos aqui também a próxima artéria, que é o ramo dorsal da língua, que é essa pequena artéria aqui na região mais anteroinferior. E por último, a artéria faringe ascendente, que ela deixa aqui a artéria carótida externa, ascende um pouco escondida aqui, mas se superficializa e perfura da mesma maneira o constritor superior da faringe, irrigando a tonsila palatina. Isso é importante notar, essa pequena ordem aqui que é formada por essas artérias, que são o ramo tonsilar da artéria facial, a artéria palatina ascendente, que também vem da facial, e a artéria faringe ascendente, que vem da artéria carótida externa. Então elas formam esse trio, né? E permanecem com a mesma ordem. Então aqui nós temos o ramo tonsilar da artéria facial, a artéria palatina ascendente e a artéria faringe ascendente, mantendo essa ordem aí. Qual que é a drenagem venosa da tonsila palatina? A drenagem venosa da tonsila palatina é feita pela veia ou pelo plexo paratonsilar, né? Ambos de mesmo nome. Mas quando a gente fala de drenagem venosa, é um pouco mais difícil de determinar claramente, porque acaba que, como quase todas as partes do corpo, quando se fala de drenagem venosa, essa aqui também tem pequenas variações, dependendo da pessoa. Qual que é a inervação da tonsila palatina? A inervação da tonsila palatina é feita por esse pequeno raminho aqui, que é o ramo tonsilar do nervo glossofaríngeo. Aqui nós temos o nervo glossofaríngeo e o ramo tonsilar deixando esse nervo aqui. Nessa imagem aqui da direita, um pouco mais complexa, a gente consegue ver aqui o pequeno ramo tonsilar vindo do nervo glossofaríngeo. Show de bola? Prestem atenção, eu peço que vocês prestem atenção nessa pequena abertura aqui, de onde o nervo glossofaríngeo vai conseguir penetrar na faringe. Então prestem atenção nesse pequeno espaço aqui deixado. Qual que é a drenagem das tonsilas palatinas agora? Ela é feita pelos linfonodos cervicais profundos superiores ou júgulo-digástricos, que seria um grupo, mas aqui está indicado de maneira mais simplificada somente o linfonodo júgulo-digástrico, né? podendo ser visto nessas duas imagens. E vale destacar, claro, para facilitar, a posição dele. Aqui nós temos a veia jugular interna e o músculo digástrico, né? com seus dois ventres. Então ele está entre a veia jugular interna e o músculo digástrico, por isso o nome, né? Beleza. Quando a gente já vai progredindo um pouco mais para a laringofaringe, a gente encontra essas estruturas aqui, ó, que estão aderidas à epiglote, que é essa cartilagem aqui, ó, nessa imagem e nessa imagem. Nós temos as pregas glossoepiglóticas, ou seja, que vão da língua até a epiglote. Nós temos a mediana e essas duas aqui, que são as laterais. E entre essas pregas, nós temos algumas depressões aqui. Duas depressões, né, que são as valéculas epiglóticas. Aqui, como vocês podem ver, a profundidade dessas valéculas, né, deixadas entre essas pregas. Show de bola! Agora vamos falar da laringofaringe. Quais são os limites da laringofaringe? O limite superior é a margem superior da epiglote, junto com as pregas faringoepiglóticas, né, que são essas pregas aqui, ó, que a gente vai estudar na próxima aula de laringe.
Então o limite superior é aqui e ainda segue essa prega aqui. Limite inferior é a borda inferior da cartilagem cricoide, que é, claro, o mesmo limite inferior quando a gente fala da faringe inteira, né? Porque a laringofaringe é a porção mais inferior da faringe, e ela vai se relacionar com as vértebras C4, C5 e C6. Então a gente tem C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Então ela vai se relacionar aqui com essas vértebras, né? C4, C5 e C6. Quais são os acidentes da laringofaringe? É um número menor de acidentes, mas da mesma forma são muito importantes. Nós temos primeiramente o ádito da laringe, que nada mais é do que a abertura da laringe, né? A laringe é essa estrutura aqui anterior. Então a abertura da laringe, quando nós vamos entrar na laringe a partir da faringe, é o ádito da laringe. Nós temos aqui inferiormente essas pequenas depressões, que são os recessos piriformes, né, em cada lado, e a gente consegue ver uma pequena elevação aqui, uma linha de cor um pouco mais clara, que representa uma impressão deixada na mucosa por meio do ramo interno do nervo laríngeo superior, principalmente, e também o nervo laríngeo recorrente, que eles vão passar profundamente a mucosa aqui nessa região. Então pode ser pelo fato desses nervos estarem em uma região muito mais superficial, pode ser um local de lesão desses nervos em alguns procedimentos, como por exemplo a intubação orotraqueal. Nessa imagem aqui a gente consegue ver melhor aqui o ramo interno do nervo laríngeo superior, perfurando aqui a membrana tireoide. O nervo não está sendo retratado aqui, mas ele estaria também perfurando a partir daqui, desse ponto da membrana tireoide. Então ele está perfurando aqui e segue na sua direção, em direção aqui ao recesso piriforme. Como vocês podem ver, nós temos por referência a cartilagem epiglótica e inferolateralmente, a essa cartilagem, nós temos aqui aquela impressão deixada pelo ramo interno do nervo laríngeo superior. Além disso, nessa mesma região, a gente tem a perfuração desses dois vasos aqui, que é a artéria laríngea superior e a veia laríngea superior, né, perfurando na mesma região. Além disso, a gente ainda tem um pequeno raminho vindo aqui de baixo, que é o nervo laríngeo recorrente. Agora vamos falar da musculatura da faringe. A musculatura da faringe ela é dividida em uma camada interna e uma camada externa. E essas duas camadas elas vão ter tanto disposições das fibras musculares quanto funções distintas. Então, a camada interna ela é longitudinal. Nós temos já adiantando esse músculo aqui, esse aqui e esse pequeno músculo aqui. E elas têm essa direção longitudinal porque elas fazem uma função específica que eu vou falar daqui a pouco. E esses músculos eles são de controle voluntário, diferentemente da camada externa, que é essa camada desses músculos com disposição transversal, aqui embaixo também incluído, e eles são músculos involuntários. A camada interna, como eu havia dito, são esses três músculos aqui. Nós temos primeiramente o músculo salpingo-faríngeo, que é esse aqui que formava aquela prega salpingo-faríngea, né? Mesmo músculo. Nós temos o músculo palato-faríngeo, que forma aquela prega, aquele arco palato-faríngeo, posteriormente a tonsila palatina, que a gente consegue ver aqui. E também o músculo estilo-faríngeo, que ele aparece aqui, lembrem que ele aparece. Ele não continua internamente na faringe, então ele vem de fora. Lembrem desse detalhe. Então, o músculo estilo-faríngeo, palato-faríngeo e salpingo-faríngeo. E agora a camada externa. A gente tem três músculos também que são constritores da faringe, ou seja, eles vão diminuir o diâmetro da faringe durante principalmente a deglutição. Nós temos o constritor superior da faringe, que é esse primeiro músculo aqui, que a gente já havia falado dele, que ele faz aquele limite, aquela relação lateral da tonsila palatina, é esse primeiro músculo aqui. O constritor médio da faringe,
que é esse aqui logo abaixo do constritor superior, e o constritor inferior da faringe, que é esse maior aqui de baixo. Para a gente ver numa vista lateral, a gente tem o constritor superior da faringe, o constritor médio da faringe, que é somente essa parte aqui, ó, e o constritor inferior da faringe, que é esse grande músculo aqui abaixo. Além disso, a gente tem um músculo estilofaríngeo, que, como eu havia dito, ele vem de fora. Ele vem ali, ele tem inserção no processo estiloide e ele se internaliza para dentro da faringe por meio dessa abertura aqui que a gente vai falar daqui a pouco, qual que é. Beleza? A ação ela varia intuitivamente de acordo com a camada. Então, a camada interna, a camada longitudinal interna, ela vai elevar, encurtar e alargar a faringe. Enquanto a camada externa, ela vai constringir, contrair as paredes da laringe, diminuindo o seu diâmetro. Agora vamos falar daqueles espaços lá. Nós temos 4 espaços e em cada um deles a gente vai ter estruturas que cruzam eles, que são de importância para a gente. O primeiro espaço é esse aqui, entre o constritor superior da faringe e a base do crânio. E nele passam aqueles músculos lá. Músculo levantador do véu palatino, que é esse músculo aqui inferiormente à tuba auditiva, a própria tuba auditiva e a artéria palatina ascendente também passa aqui por esse espaço. E esse é o local de difusão daquela fáscia, da fáscia faringo-basilar, que ela se funde com a base do crânio, aqui logo acima desse espaço. O segundo espaço é um espaço que também pode ser visualizado aqui nessa imagem, e a gente consegue ver aqui, ó, esse ligamento aqui, ó, nessa imagem aqui também, este ligamento, que vai do processo estiloide até o ióide, que é o ligamento estilo-ióide, que passa aqui por esse espaço, numerado aí com o número 2. E além disso, a gente ainda tem o nervo glossofaríngeo. Vocês lembram que eu tinha mostrado uma imagem para vocês do nervo glossofaríngeo, dando aquele raminho tonsilar? Então, ele passa aqui por esse espaço, que é deixado entre, como se fossem hiatos deixados por esses músculos aqui, que são os constritores da faringe. Então, nesse espaço aqui, numerado como o número 2, o nervo glossofaríngeo se internaliza ali para dentro da orofaringe. O terceiro espaço é um espaço aqui que também engloba a membrana tireoide, e nele vão cruzar aquelas estruturas que a gente já tinha conversado, que é o ramo interno do nervo laríngeo superior e vasos laríngeos superiores, que estão aqui, ó, pelo menos o nervo está retratado aqui. Aqui, ó, nessa próxima imagem a gente consegue ver o nervo laríngeo, o ramo interno do nervo laríngeo superior e os vasos laríngeos superiores também, entrando por esse espaço deixado entre os músculos. Agora vamos falar da irrigação da faringe. A gente tinha falado da irrigação da tonsila palatina. Agora a gente vai falar da irrigação específica da faringe. A nossa fonte é essa. E sempre que eu destaco que a nossa fonte é essa, é porque é uma irrigação de um pouco que as fontes variam. Beleza. Primeira artéria. A artéria faríngea ascendente. A gente já tinha conversado dela na irrigação da tonsila, que ela se desloca aqui um pouco mais escondida e se superficializa, né? E ela contribui para a irrigação da faringe também. A artéria palatina ascendente, que a gente também já conversou, e o ramo tonsilar, né, da artéria facial. Além disso, a gente tem uma pequena artéria aqui, que é a artéria faríngea, que ela vem da terceira porção da artéria maxilar. Só que para ver ela, a gente vai ter que dar um zoom um pouco maior e ver uma imagem de um crânio mais dissecado. Vocês estão vendo esse pequeno raminho aqui? Nós temos 2 raminhos, né? Esse pequeno raminho aqui é a artéria faríngea. E a artéria faríngea ela vai se deslocar inferiormente e vai auxiliar na irrigação da faringe, tá? Mas é um ramo muito minúsculo e difícil de visualizar na prática. Nós temos também a artéria tireoide superior, que vai contribuir, além da irrigação da tireoide, vai contribuir para a irrigação da faringe. E a artéria tireoide inferior, vindo aqui do tronco tireocervical, que parte da subclávia, né?
Nós temos a subclave aqui, o tronco tireocervical, e a artéria tireoide inferior é um ramo do tronco tireocervical que vai participar, além da irrigação da tireoide, claro, da irrigação da faringe também. E a drenagem venosa é feita inteira pelo plexo venoso faríngeo, que é esse grande plexo aqui destacado na imagem. Ele se situa nessa superfície externa da faringe, na fáscia bucofaríngea, né? E ela esse plexo, apresenta possíveis comunicações com várias veias. A princípio, ela drena principalmente para a veia jugular interna, como a gente consegue ver essas comunicações aqui destacadas na imagem do néter. Mas ela também pode comunicar com o plexo pterigoide, com a veia jugular externa, com a veia lingual e com a veia facial também. A drenagem linfática da faringe, ela tem diferentes divisões, né? Posterior, lateral e anterior e inferior. A posterior é primeiramente essa aqui destacada, que são os linfonodos retrofaríngeos, né? Posteriormente à faringe. Aqui nós temos a base do crânio, então os linfonodos retrofaríngeos aqui estão no nível da nasofaringe. Os linfonodos mais laterais, que são o linfonodo jugulodigástrico, né, ou diversos linfonodos também que adquirem o mesmo nome por estarem aqui nessa região. E a porção anterior e a porção inferior como um todo, nós temos os linfonodos jugulares internos que acompanham a veia jugular interna. Nessa imagem aqui eles também podem ser vistos. Nessa imagem aqui eles estão destacados aqui por esse indicador. Na drenagem linfática, também é importante a gente conversar sobre o anel linfático de Waldeyer, ou só anel linfático, que é um anel incompleto formado por essa série de tonsilas aqui. A princípio são essas 3 tonsilas, não inclui a tonsila tubária. Nós temos aqui somente como integrantes a tonsila faríngea, a tonsila palatina e a tonsila lingual, que vai ser abordada melhor na aula do sistema digestório, né, que estiver abordando a língua. E a inervação é um pouquinho complexa, né? Nós temos aqui essa imagem bem dificinho de entender, são muitos ramos, mas o que a gente precisa saber? A gente tem a contribuição do nervo glossofaríngeo, do nervo vago e do nervo acessório, principalmente. Nessa imagem, a gente primeiro consegue ver o plexo faríngeo, que é esse enovelado aqui de um grande número de ramos, o ramo faríngeo do nervo glossofaríngeo, que é esse pequeno aqui destacado em azul, né? Depois, claro, ele se ramifica em diversos outros ramos, inclusive aqui no ramo tonsilar. Além dele, a gente tem a contribuição aqui do nervo vago, que ele dá esse ramo aqui grifado em azul e também contribui ali para o plexo faríngeo, né? Aqui de uma cor, no caso ele não está pintado com essa cor azul aqui, que é especificamente do glossofaríngeo. Além disso, a gente tem o nervo acessório, que não está representado nessa imagem, mas ele também contribui para a inervação. E o nervo laríngeo recorrente, ele contribui também para a inervação da faringe, mas ele é um pouco mais limitado. Mas vamos falar da ação desses nervos aqui, da função que eles desempenham. O ramo faríngeo do nervo glossofaríngeo, ele é especificamente sensitivo. E como vocês podem ver, ele está um pouco mais superior aqui, ó. E ele está inervando principalmente a porção da orofaringe, né? A porção da orofaringe e da nasofaringe também. Enquanto o nervo vago, ele começa a ter uma função mais importante quando a gente começa a falar mais do nível da laringofaringe, né? Um pouco mais inferior, como a gente consegue ver claramente nessa imagem. E ele é o ramo, por sua vez, né? O ramo faríngeo do nervo vago, ele é tanto sensitivo quanto motor. E nessa função motora dele, ele vai inervar aquela musculatura que eu abordei anteriormente. E nessa função de inervar a musculatura, o nervo acessório também vai auxiliar o ramo faríngeo do nervo vago. E o laríngeo recorrente também vai auxiliar, mesmo que ele seja um nervo de muito mais limitado, né? Porque a sua função é muito mais notável quando a gente fala de laringe. Bem, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. É um tema mais complexo, né? Mas ainda assim daria para ter aprofundado mais.
só que ficaria um vídeo muito improdutivo. E para isso, eu deixo essa referência aqui, que a gente utilizou, que é um livro muito completo, se vocês quiserem detalhar mais aí no estudo da faringe. Agradeço muito por terem assistido, se for possível, deixem um gostei e se inscrevam no canal para ajudar a gente nesse projeto que é muito desafiador, que é o Anatomove. Muito obrigado a todos.